Amém. Deus seja louvado, como nosso irmão falou, que tenhamos uma boa noite na companhia do nosso Deus. É muito bom, amigos, muito bom estarmos reunidos mais uma vez aqui, cada um, né, do seu jeitinho, na sua casa, ou no trânsito, ou quem não pode ver agora, vai ver o vídeo depois, né, de repente, pelos links que a gente tem no YouTube, no Facebook, mas é muito bom termos esse momento separado para o nosso Deus. Esse momento onde que nós estamos aqui reunidos, mesmo cada um no seu canto, pelo Zoom, ou pela internet, ou outra modalidade de assistir, mas estamos reunidos como igreja de Cristo, que na palavra dele diz, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quarta-feira é um culto muito especial, é um culto onde que nós separamos para estarmos orando um pelos outros, né? Aqui, deixa eu só dar uma olhadinha de novo, temos aqui a presença de vários amigos, irmãos nossos, né? O Luiz Antônio, Elizabeth, quero já uma boa noite a vocês. Tem também a Serjane, a Vanilda, né? Josiane, tem a Renata Rangel, tem o Adilson, tem a Solange, que está acompanhando com a gente, a Jocineia, a Vânia, irmã Vânia, boa noite, irmã Vânia, tudo bem com você? E temos também aqui no Facebook alguns outros irmãos, né? A Rosemary, temos também a Roseli, temos a Benedita, tia Dita. Tudo bom, tia Dita? Saudade da senhora, hein? Temos a Jaque Gomes, Cláudia Rodrigues, enfim. Temos todas essas pessoas queridas que estão aqui nos acompanhando e tá participando com a gente no culto. Se você ainda tem um pedido a fazer, pode deixar aí anotado no Facebook ou no YouTube, que nós estaremos orando ao final do culto mais uma vez para aqueles pedidos. Ou e também nós estamos anotando para que durante a semana a gente continue orando. Só queria fazer mais reforçar o que o Willi já disse. Graças a Deus, nós iremos retornar nossos cultos nesse domingo e na próxima quarta-feira. Nossos cultos serão presenciais. Para nossos irmãos que ainda não podem ir à igreja, nosso culto de quarta-feira continuará sendo transmitido. O culto de domingo ainda estamos fazendo uns ajustes, né, para poder transmitir também, mas pelo menos o culto de quarta-feira, com certeza, será transmitido da igreja. Para você que aí não pode, por enquanto, ir na igreja, né, você que tem uma idade avançada, você que tem uma doença crônica, que não pode estar indo na igreja, você vai poder participar com a gente, continuar participando com a gente através do nosso culto que vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E para isso, para você não perder essa nossa transmissão, eu te convido a no final ou daqui a pouco você vai ir no sininho que deve aparecer pelo lado de cá, mais ou menos assim, ó, do seu YouTube. Você ativa o sininho do nosso canal, né? E marca lá em todos. E dê um joinha para que toda vez que nós botarmos vídeos ao vivo, você vai estar acompanhando a gente, ok? E no Facebook é só você acompanhar a nossa página, seguir a nossa página. Vai seguir a página da Igreja Adventista Central de Campos, aí você vai ter estar sempre notificado e sempre atualizado do que nós estamos fazendo durante o nosso culto. Vamos começar agora nosso sermão. Antes de começar o sermão, só queria pedir a vocês uma licencinha que eu vou projetar uma imagem e essa imagem vai aparecer para mim, mas para os meus amigos que me acompanham, que é a Natália e o Willy, eles não conseguirão ver devido às configurações que eu modifiquei aqui na transmissão. Mas será um sermão muito interessante, onde que Deus tem usado cada um pregador de uma maneira diferente para poder estar expondo um capítulo desse livro, né? E antes mesmo de começar, eu vou querer orar com você. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque hoje, quarta-feira, meio da semana, já passamos vários dias e faltam poucos dias para o nosso descanso sabático. Ó Pai, tantas coisas passamos e ainda passaremos, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco. Que nesta noite possa ser um oásis no meio deste deserto, que possamos nos alimentar da Tua palavra
que ela venha de encontro aos nossos corações, abrindo nossa mente. Que o teu Santo Espírito possa tomar conta de nós e que a tua palavra que vai ser aberta possa ser nosso alimento. E que, por favor, Senhor, que cale o homem e fale o Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso sermão de hoje é: deixe de lado toda a pretensão, né? Eu tenho participado, né, de todos os cultos aqui por detrás dos bastidores, das câmeras. Eu fico mais na parte da transmissão mesmo, eu cuido da transmissão, né? E tenho percebido que a escolha desse livro não foi à toa, não foi uma escolha aleatória. Só para te recapitular alguns temas que já foram trabalhados, foram estudados aqui, a gente tem que o céu não é o limite, a grande mudança de paradigma, ande com Deus em oração, o lugar secreto de oração, se meu povo orar, Deus ainda realiza milagres. Também temos como superar a distração, o desafio da distração, e proteja o seu tempo a sós com Deus. Entre outros que já foram feitos, né? Eu só me recordei de alguns, mas este livro é muito bom, muito interessante. Quem puder, tiver a oportunidade de comprá-lo, de ler, ele é um livro considerado pequeno, ele tem apenas 27 capítulos, e até o certo momento, hoje nós estaremos estudando o 11º, que vem nos ajudando, irmãos, a aprender como orar melhor, aprender como confiar em Deus, né? E o capítulo desse dia, né, que nós iremos estudar, desenvolver, é: deixe de lado toda pretensão. O que é pretensão? Pretensão pode ser algo bom. Podemos dizer assim, pretensão salarial. Eu trabalho numa empresa, eu tenho uma pretensão salarial de X reais, ou eu tenho a pretensão de chegar a um cargo de chefia, de diretoria, não sei. Isso, a, a, a um modo de ver, pode ser uma pretensão boa. Mas também temos as pretensões ruins, né? E no dicionário, eu descobri aqui, lendo, que a pretensão é uma opinião vaidosa, exagerada acerca de si próprio. Pode ser, né? É uma presunção, desejo que faz com que alguém busque alguma coisa. É uma aspiração. A aspiração pode ser aspiração boa ou ruim. Nós temos a pretensão de chegarmos todos juntos aos céus. Então, essa pretensão é uma coisa boa. E o que pode solicitar ou exigir uma solicitação. Essa é uma definição básica de pretensão, né? Vamos dar continuidade? Você em casa aí, que tiver oportunidade, abre sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos 2, capítulo 2, versos 28 e 29. Vou dar um tempinho para você buscar a sua Bíblia aí, né? Para você achar, apesar de nós estarmos projetando aí na transmissão, mas quem preferir ler no papel, no tátil, pode dar um tempinho para você poder pegar, ok? Amém ou misericórdia? Amém, né? Romanos, bem fácil, Novo Testamento, depois de Atos, um pouquinho mais, você chega em Romanos. Romanos 2, 28 e 29 diz assim, na tradução que eu tenho: porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente carne. Porém, judeu é aquele quem é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, não cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E no capítulo do livro, a nossa irmã, querida irmã, que é a editora do livro, ela botou assim: porque não é, botamos aí, cristão, bota o seu nome, não é Rodrigo quem é apenas exteriormente. Porém, o cristão, o Rodrigo, é aquele que o é no interiormente. Nós vamos entender por que ela disse isso aí. Só queria abrir um parênteses. Os dois louvores que cantamos no começo, tem
praticamente tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje, que foi falando sobre vaso, nas mãos do oleiro, né? Ou então, quero ser um vaso de honra, um vaso novo. Deus hoje quer que nós sejamos vasos nas suas mãos. E essa mensagem, amigo, você vai ver, vai entender, vai perceber que no final, realmente, eu e você precisamos ser vasos. Quem escreveu esse capítulo de Romanos foi Paulo. Por que será que ele escreveu este capítulo? O que estava ocorrendo naquela época? Ou o que poderia vir, né? Porque a Bíblia serve tanto para o passado como para o presente. As instruções dadas no passado ainda são válidas para hoje. Nós temos uma triste realidade no cristianismo de hoje, né? Há muitos cristãos, mas poucos discípulos. Há muitos cristãos intelectualmente convencidos, mas poucos convertidos. Muitos têm o conhecimento de Deus, mas a maioria não. Muitos têm as chaves espirituais, mas elas não impactam sua vida cotidiana. Esses trechos aí que eu grifei, eu achei muito importante, irmãos. A gente já fizemos várias semanas de oração, acabamos de vir de uma semana de oração muito poderosa, muito boa, em que o Senhor usou o pastor Anderson e o pastor Giovanni, né? A Semana da Esperança, a grande Semana da Esperança, a maior esperança. E muitas das vezes a gente se vê perdido dentro da igreja. Essa semana que passou foi uma semana de tentar buscar os irmãos que estavam afastados ou aqueles que são interessados, né? Mas, como disse no livro aqui, tem muito cristão mesmo no mundo. Não estou falando somente de adventista, católico, batista, presbiteriano, mas poucos são discípulos, né? Poucos são convertidos. A maioria não conhece a Deus, não tem conhecimento de Deus, não tem uma intimidade com Deus. E é isso que esse livro vem hoje, né? Nos mostrar, vem nos incentivar a termos o conhecimento de Deus. E pior, que eu acho muito impactante, muitos têm as chaves espirituais, mas as chaves não impactam sua vida cotidiana. As pessoas têm lição de escola sabatina, tem Bíblia, tem meditação, ouve TV Novo Tempo, assiste TV Novo Tempo, ouve a Rádio Novo Tempo, assiste TV Novo Tempo, mas nada disso impacta a vida da pessoa. Nada disso muda a vida da pessoa. E isso é um tema muito preocupante. Você sabe qual é o impacto dessa realidade, dessa triste realidade? A irmã bem botou grifado lá, que Deus não pode trabalhar como desejaria. Acaba retendo as bênçãos celestiais. Ao invés de nós sermos vasos ali nas mãos do oleiro, para que ele possa nos usar, a gente se torna um vaso quebrado. E não somos usados pelo Senhor. Deus quer trabalhar. Ele quer fazer da minha vida e da sua vida uma vida melhor. Ele quer que eu e que você fale de Jesus. Ele, cada dia, cada momento, ele nos dá as bênçãos, a todo instante. Mas a gente tem falhado. A gente tem falhado em não corresponder com a vontade de Deus, com o que ele quer. Nossa irmã Ellen White diz: muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Recusam a dádiva que somente podia habilitá-los para a honra a Cristo como representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo é estranha. Não são praticantes da palavra. Olha que importante que Eliot diz. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo torna-se quase indistintos. Triste realidade, né, irmãos? A gente tem os princípios, mas pelo nosso relaxamento, pela nossa falta de vontade, pela nossa pretensão errada, nossa má pretensão, a gente acaba afastando de Cristo e ficamos iguaizinhos às pessoas que não conhecem a Cristo, que estão, como a gente fala, no mundo, né?
que não tem o conhecimento de Cristo, que não tem conhecimento do amor de Deus. E ela continua dizendo: os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmo. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Isso está no livro Parábolas de Jesus, nas páginas 315 e 316. Muito sério isso, né, irmãos? Muito sério e muito triste, né? Isso que acontece. E ela continua também no Serviço Cristão, página 41. Diz que esses textos foram dirigidos à igreja no final do século XIX e fez a declaração chocante de que nem mesmo 1 em 20, cujo nome estava registrado nos livros da igreja, estava preparado para terminar a sua história na Terra. 5% no século XIX não estavam preparados, né, para terminar a sua história na Terra. Mas como assim terminar a história na Terra? A gente sabe que a fé, né, a graça é de graça. Nós somos salvos pela graça de Cristo, independente das nossas obras. Mas fé e obras andam juntas, né? A gente deve ter obras. Que obras são, Rodrigo? Obras de proclamação do Evangelho de Cristo, por exemplo. Preparar a nossa vida. Mas como a gente prepara a nossa vida para a volta de Cristo? Seguindo sua vontade, fazendo com que Ele quer. E se no século XIX eram 5%, imagine hoje, né? 2020, século XXI. Qual porcentagem temos hoje na igreja de pessoas que frequentam, estão registradas nos livros da igreja e que sabem o que irá acontecer com eles quando Cristo voltar? Reflita aí. Você sabe o que vai acontecer quando Cristo voltar? Será que eu estamos preparados para a volta de Cristo? Qual seria a nossa história hoje? Né? Infelizmente, as coisas não estão melhorando. A própria irmã disse. Estou falando do livro dela, né? A religião mais popular da atualidade é a religião da forma. Que forma? Cristãos demais se contentam com a forma da piedade, sem o poder da piedade verdadeira, que está em 2 Timóteo 3,5. Sua profissão torna-se nada mais do que pretensão. Pretendem ou fingem ser algo que não são. Ou, em outras palavras, são lobos vestidos de ovelha. São joio no meio do trigo. São as virgens não prudentes, as nécias. Isso que esse texto está falando para a gente hoje, irmãos. Está falando ao meu coração e ao seu coração. Infelizmente, não está melhorando o quadro. Infelizmente, não tem apresentado quadro de melhoria. A gente tira pela frequência dos cultos, né? Como Joana disse tempos atrás, antes a gente tinha a desculpa de não termos tempo para poder estarmos em comunhão com Deus, devido ao trabalho, faculdade e outras atividades rotineiras que cada um tem. Mas e hoje, em que estamos passando por um período de pandemia, onde que deveríamos, pela dor, buscar ao Senhor, e mesmo assim a gente não tem buscado. Eu pergunto, o que aconteceria se passasse um filme hoje, se eu botasse aqui na transmissão da igreja, um vídeo, um filme, para toda a igreja ver, sobre as suas atividades da semana passada? Como você viveu? Conversou com os membros da sua família? Os seus diálogos com seus amigos de trabalho, de faculdade? As músicas que você tem ouvido têm louvado a Deus? As coisas
que você andou pesquisando na internet, os jogos que você tem jogado, será que é esse joguinho no celular, no computador louva a Deus? E o mais importante, seus pensamentos a respeito das pessoas à sua volta. Se a gente pegasse esse quadro, fizéssemos um filme de uma semana e fosse transmitido na igreja, será que estaria tudo bem para todas as pessoas verem? Você estaria tranquilo ou se sentiria incomodado? É claro, né, que o que mais importa não é aquilo que nossos irmãos veem, mas sim o que Deus vê. A Bíblia diz: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o quê? O exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Deus se preocupa com o coração de cada um. Ele se preocupa com o meu coração e com o seu coração. Não importa o que a gente fez, né? A gente faz escondidas aos olhos humanos. Eu posso fazer escondido aos olhos da minha esposa, do meu filho. Minha esposa pode fazer escondido aos meus olhos. Eu posso fazer escondido aos olhos do pastor, dos membros da comissão da igreja. Mas Deus vê tudo que a gente faz. Deus sabe o que está no íntimo de cada um. O Senhor sonda o nosso coração e nos conhece, desde a gente deitar até o nosso levantar, de dia, de tarde, de manhã, até no nosso sono mais profundo. Deus sabe tudo o que passa pela gente. O que se passa em nossa mente, o que gostaríamos de fazer quando ninguém está vendo. Quais são os motivos por trás de nossos pensamentos e ações? Nós realmente buscamos a Deus ou apenas tentamos manter uma reputação respeitável, né? A pretensão, outra palavra para hipocrisia, acaba impedindo o derramamento de seu espírito e suas bênçãos. Sabia disso? A hipocrisia, a falta de caráter, a falta de sinceridade para com Deus acaba prejudicando o trabalho do Senhor, porque ele não derrama sobre você, sobre mim, a expressão do Espírito, e consequentemente as bênçãos. Isso é muito, muito chocante, né, irmãos? A gente saber que podemos ajudar, podemos ser ferramentas na mão de Cristo, mas não somos devido à nossa pretensão, devido à nossa hipocrisia. A gente está fazendo papel, né, na frente, papel de bom moço, papel de piedoso, papel de pessoa santa, enquanto na realidade nós não somos. Quando na realidade nós somos pecadores. Ellen White diz também que a influência que mais temida, faltou o L, né? A influência que é mais temida, perdão, é isso mesmo, a influência que mais temida deve ser pela igreja não é a dos francos oponentes, incrédulos e blasfemos, mas dos que incoerentemente professam a Cristo. Estes são os que impedem as bênçãos de Deus de virem a Israel e acarretam fraqueza a seu povo, patriarcas e profetas. Então não temos que ter medo, né, daqueles que tacam pedra na religião adventista, na sua fé. Ah, eu guardo o sábado. Ah, menino, você guarda o sábado porque você vai ficar desempregado. Não, não tem que ter medo dessas pessoas. Ellen White disse. Ellen White nos deu essa orientação. O que a gente tem que ter? Tem que ter medo das pessoas que fingem ser bons cristãos e não são. Partindo de mim, partindo de você. A gente não deve pensar, fazer como fôssemos bons cristãos. Devemos ser bons cristãos ou não. Deus fala que não sejais nem quente nem frio, sejais quente ou frio, perdão, porque o morno será vomitado. Não devemos ficar em cima do muro. Devemos escolher um lado do muro a ficar. Ela continua dizendo também que o mundo está observando os adventistas do sétimo dia, porque sabe alguma coisa da sua profissão de fé e da elevada norma que adotam.
Só um parênteses aqui. Essa semana também, em conjunto com a nossa semana de oração, o doutor Rodrigo Silva fez, a fez a semana de oração lá no NASP. E nessa semana de oração ele falou que nunca foi tão procurado os vídeos, os estudos, né, que falam sobre a volta de Jesus, o conhecimento que a Igreja Adventista tem, porque o mundo sabe que a Igreja Adventista tem a profecia, tem o conhecimento total da Bíblia e do que Deus faz por nós, né? Isso só foi um parênteses. E continuo dizendo que e quando vê os que não vivem à altura da sua profissão, aponta-os com escárnio. Então, quando aquelas pessoas que seguem a igreja, são simpatizantes ou querem seguir a igreja, vê um tropeço de alguém da igreja, um pastor, um primeiro ancião, uma cantora, um cantor, um irmão que fica sentado no banco, que não deveria ficar esquentando o banco, e sim trabalhando para o Senhor, quando um deles cai, os inimigos, eles apontam e ficam escarnecendo de cada um de nós, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Embora a gente tenha essa, esse mau costume, essa falha de nosso caráter, a gente não deve mantê-lo para sempre. Se realmente queremos a resposta às nossas orações e eficácia no ministério, além de estar preparados para nos encontrar com Jesus, olha, se você quer resposta à sua oração, temos duas condições. Além de estar preparado para a volta de Jesus, né? Toda forma pretensiosa de cristianismo deve parar. Ponto final. Você quer ver Cristo voltar? Eu quero ver Cristo voltar. Se nós queremos ver Cristo voltar, né? E se nós queremos que Deus hoje ouça a nossa oração, a gente tem que parar com toda forma de pretensão, toda a mentira, a falta de caráter, né? Temos que botar um ponto final nisso, um basta, porque senão, quando Cristo voltar, estejamos nós preparados ou não, ele vai voltar. Mas será que nós vamos contribuir? Será que nós vamos estar preparados? Essa é a nossa dúvida, nossa preocupação. E como a gente vai preparar, Rodrigo, para a volta de Jesus? Como a gente se prepara para a volta de Jesus, né? A reforma tem que vir de dentro para fora. A reforma tem que vir de dentro para fora. Temos que nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Temos que ser o vaso, como cantamos no começo do culto, vaso de honra. Deixar Deus moldar nosso coração, nosso caráter, quebrar a gente se for necessário, mas para poder reerguer um vaso novo, perfeito, de acordo com a sua vontade. Deixa eu voltar aqui. Tem uma anotação para fazer que serve como parâmetro para a gente entender. Lá na Zâmbia, existe um rio muito singular, chamado Luapula, nome do rio. E ele significa cortar através. Por quê? O rio, da sua nascente até a foz no oceano, ele passa por um lago. Depois passa por montanhas e vales. Depois passa por outro lago. Novamente por vales e montanhas. E por um terceiro lago. Depois ele corre seu curso até o oceano. Mas, Rodrigo, rio a gente tem aqui na nossa região que faz isso normalmente. Por exemplo, o rio Ururaí, o rio Pomba, o rio Urubu,
Rio Preto, Rio Morangaba, Rio Bela Joana, né, que vem descendo aí das serras do Imbé, vai cortando o rio Ururaí, o rio Urubu, ele deságua no rio ali na Lagoa de Cima, depois ele se torna no rio Ururaí e vai embora lá para a Lagoa Feia, e depois da Lagoa Feia vai para o mar, lá em Quissamã, né, Barra do Furado. Temos vários rios que cortam, tem o Rio Paraíba que corta aqui a nossa região. Mas por que esse rio tem um diferencial? É porque ele é peculiar, ele é diferente. Esse rio, ele não se mistura com as águas. Mesmo cortando, as águas do rio não se misturam com a água dos lagos, mesmo cortando 3 lagos. Mas isso quem diz não sou eu, né? Quem diz são os pescadores lá. Quem mora na Zâmbia conhece e sabe que o rio Lua Pula ele não se mistura. Ele não desvia o seu curso. Incrível, né? Como é que uma criação não mistura? Como é que o rio não se mistura? Aí os pescadores dizem que o rio mantém a mesma identidade. Por quê? Os peixes que tem no lago, nos 3 lagos, não são encontrados no rio. Primeira evidência. O peixe que está no lago, em um dos 3 lagos, esse mesmo peixe não é encontrado no rio. E é tudo água doce. E outra, os pescadores falam que o sabor da água é diferente do sabor da água dos rios. O sabor da água do lago é um, o sabor da água do rio é outro. É uma outra característica distinta que ocorre neste rio. E nós, como cristãos, devemos ser como esse rio. A gente deve não nos misturar. Nós estamos viajando para o céu. Nessa jornada passamos por muitas montanhas e diversos vales. Viajamos através do mundo, né? Os 3 lagos, mas não devemos nos tornar como ele. Estamos mortos para o mundo, sem diluição, distintos e separados. Porém, ao passo de permanecermos distintos e separados, também devemos atrair o mundo a Cristo, que servimos e é a vida que levamos. É assim, irmãos, que devemos ser. Devemos ser diferentes, mas não desligados. Nós temos que manter ligado para quê? Qual finalidade? Única finalidade: mostrar a Cristo ao mundo e trazer as pessoas para Cristo. Essa é a nossa ênfase. Romanos 12, 2 diz assim, abre sua Bíblia aí, eu acho que você não desmarcou aí, né, que no começo nós vimos Romanos 2, 28 e 29. Agora pegue sua Bíblia aí, ande de um pouquinho alguns capítulos, vamos em Romanos 12, verso 2. Lá diz assim, e não vos conformeis com este século, mas sede transformadores pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém, né, irmãos? Paulo disse aqui que a gente não deve se conformar com esse século, não devemos nos misturar com este século. Não devemos ser influenciados por este século, mas sim devemos ser transformados pela renovação, pelo derramamento do Espírito Santo diário sobre cada um de nós. Precisamos nos converter diariamente, todo dia. Conversão é um processo. A gente tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, amém? Mas a conversão é transformar o seu eu, o meu eu, o nosso caráter, cada dia. Lutar contra o homem e vencer a cada dia. Nossas orações devem ser mais fervorosas, serão então mais eficazes. Cada vez mais forte deve ser a nossa confiança de que o Espírito de Deus há de estar conosco, tornando-nos puros e santos, tão retos e perfumados como o cedro do Líbano. Isso está no Obreiros Evangélicos, na página 227.
Ellen White também escreveu. Esse texto é muito bom. Muitos indagam: como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Como devemos fazer a entrega do nosso próprio eu para Deus? Desejai entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos da vossa vida de pecado. Vossas promessas e resolução são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. A gente sabe como é que é, né? A gente escreve na areia, o mar vem, apaga. A gente é dominado todo dia pelos nossos pensamentos, nossos impulsos e afeições. O conhecimento das vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não pode aceitar. Então, a gente, né, com essa fraqueza, na nossa cabeça fica como? Ah, não, Deus não vai nos aceitar. Deus não me quer. Porque eu sou um pecador, né? Mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. A gente está estudando aí, começamos a estudar a nova lição da Escola Sabatina essa semana, dos adultos, e ele fala sobre escolha. Nossos pais, no começo do século, do mundo, tiveram uma escolha a fazer. Deus criou você e eu com escolha, poder de escolha. Você tem poder hoje de escolher, de ficar ao lado de Cristo ou não, né? Essa é um grande poder que governa a nossa natureza. A gente pode escolher. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar o vosso coração. Não podeis, por vós mesmos, consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo, podeis dar-lhes a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Que maravilha, né? Maravilha saber que Deus, a gente entregando o nosso eu, a nossa vontade, Deus vai operar essa vontade, vai transformar. Eu te digo que é mais difícil a gente fazer o que, como Paulo diz, fazer o que Deus quer do que fazer o que este quer. Ah, a gente quer ficar dormir até tarde. Aqui em casa a gente tem levantado de madrugada, escolheu o horário, Thaís escolheu comigo 3 horas da manhã, para poder estarmos aí intercedendo pelos nossos irmãos. Vamos até orar no final, se o William estiver ainda aí, pelo nosso irmão Alexandre, pai de Felipe e da Joana, pai de Felipe, né, o sogro da Joana, e também pelo nosso irmão, nossa irmã Regina, e outros mais que pediram oração aí. Mas quão difícil, irmãos. Quão difícil é levantar 3 da manhã para fazer uma oração. Perder ali 5 minutos, 3 minutos com Deus. É muito difícil. O sono bate, você não quer levantar. Como é difícil, irmãos, você criar um hábito de oração, criar um costume. É a televisão que distrai, né? Como a gente estudou uns capítulos atrás, como guardar seu tempo a sós com Deus, como tratar a distração. Isso tudo muito difícil, mas é coisa necessária que nós precisamos ter a cada dia. Estamos quase encerrando. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Está em Caminho a Cristo, página 46 e 47. Então, se a gente aumentar nossas orações e forçar nossas decisões, as nossas escolhas, Deus vai enviar o teu Santo Espírito. É a promessa dele, acredite. Ele não vai deixar de mandar teu Santo Espírito, ele vai mandar. E através do seu Santo Espírito, tudo vai mudar em nossa vida. Nós vamos ser bons cristãos. Há uma grande obra a ser realizada, né?
neste tempo e não realizamos nem metade daquilo que o Senhor está disposto a fazer para o seu povo. Incrível, né? Nem metade daquilo que o Senhor está disposto a fazer por nós, nós realizamos. É muito forte. O Evangelho ainda tem o mesmo poder que nos tempos apostólicos. Você acredita nisso? Eu acredito. O mesmo poder que moveu os apóstolos no tempo de Cristo ainda move hoje. O Evangelho ainda tem esse mesmo poder. As promessas de Deus não mudaram. Continuam as mesmas promessas. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te darei. Eu ouvi aquele sermão do pastor, esqueci o nome da divisão, falando sobre esse trecho, né, que ser fiel no pouco, no muito te darei. Como é que a gente pode ser fiel a Deus? A gente lê essa palavra, esse trecho, e a gente pensa assim, não, se eu devolver meu dízimo, minha oferta, Deus vai me dar muito mais. Não é isso, irmão. Deus não quer saber de dinheiro, Deus não depende de dinheiro. Ele depende do seu coração. Se você depositar pouco coração a Deus, ele vai te dar pouco. Mas se você depositar todo o seu coração, todo o coração dele vai ser dado a você. Você vai poder contribuir com a sua obra, né? É seu povo que deve mudar. Nós devemos mudar. Ele está em busca de discípulos. Jesus está buscando cada vez mais discípulos, seguidores consagrados e comprometidos. Ele nos deu tudo o que necessitamos para viver de forma piedosa, mas nos pede que trilhemos um caminho mais elevado. Dessa vez, é Ele quem nos pede mais. O livro diz, né? Ouse pedir mais, né? Mas ele termina assim: quem está pedindo mais hoje, como a gente cantou no começo, é o Senhor. Então, irmão, essa mensagem de hoje foi separada, preparada, foi cuidadosamente preparada de Deus para você e para mim. Deus pede que você e eu possamos, deixa eu mudar aqui, possamos entregar a Ele a nossa vida e o nosso coração. É isso que Ele quer. Ele quer, é Ele quem nos pede mais. A segunda milha, a terceira milha. Ele quer o seu coração. Ele quer que você possa entregar a Ele a sua vida. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer. Amém. Willy, você vai falar alguma coisa? Amém. Grande mensagem, meu amigo, que Deus te usou. Temos aqui mais alguns pedidos. Eu tenho aqui no WhatsApp 2 pedidos. Um do irmão Roberto, que pede oração por Jorge Cláudio, que está na UTI, com tumor na cabeça. A oração que o Rodrigo mencionou, por a irmã Regina, o irmão Alexandre. Nós já temos orado bastante por eles, mas pedimos, né, que os irmãos continuem orando. E temos aqui também mais alguns pedidos no YouTube. A irmã Marta pede oração pela sua filha Julie e o esposo Cassiano. Quem mais? A Vânia. Ela agradece pelo cuidado, né, de Deus por ela, pede oração pelos filhos Victor, Vivian e Wesley, para que eles retornem aos caminhos do Senhor. Alguns outros irmãos que estão dando boa noite, né? Respondendo ao Rodrigo, que deu boa noite a eles no início do sermão. O irmão João Cruz, ele agradece ao Deus eterno por tudo de bom, né? E por mais uma alma batizada na igreja de Calabouço. Amém, irmão? Que Deus possa continuar te conduzindo a levar pessoas a Cristo. E também a Vânia Betzel, ela pede oração, né? Pedindo para uma viagem que vai ser feita no domingo para Vitória, que Deus possa conduzir essa viagem. Deixa eu ver se aqui no Facebook tem. A Cláudia Rodrigues pede oração por ela e pela família. E algumas outras pessoas aqui, né, agradecendo a Rodrigo pela mensagem, que Deus o usou. Parabéns, meu irmão Rodrigo, que Deus possa continuar te usando. E agora você pode fazer oração por esses pedidos aí que a gente acabou de ler. Ok. Obrigado, Willy. Obrigado a todos aí. Deus pede que nós
possamos entregar a Ele nosso coração. Conforme eu disse no final do sermão aí, hoje é Cristo que pede mais. E com isso, vamos entregar a Ele a nossa vida. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque mesmo sendo um instrumento falho, uma ferramenta torta, pecadores e indignos da Tua misericórdia, o Senhor tem contado conosco para podermos completar a Tua obra. Ó Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja. Essa pandemia pode ter corrido um esfriamento no coração de alguns, mas tenha misericórdia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar aí no coração de cada um, incomodando mesmo, ó Pai, para que essa pessoa entenda que o Senhor está voltando e que precisamos estar preparados para a Tua volta. Aqui neste momento do culto nós tivemos vários pedidos de oração, agradecimentos que foram mencionados pelo Willi, que foram expostos aqui no Facebook e no YouTube. Eu te peço a Deus que possa, o Senhor que é um Deus que não se fica preso no presente, mas sim que percorre o passado e o futuro. É um Deus onipresente, onisciente. Que o Senhor possa estar ouvindo a cada pedido de oração que foi mencionado, que foi dito aqui. E aquele também, ó Deus, daqueles outros nossos irmãos que não pediram, mas que têm em seu coração aquela vontade, tem aquele desejo de poder contribuir contigo ou que tem uma necessidade que precisa ser atendido. Ouve-nos, ó Deus. Ouve os nossos pedidos. Nos dê uma bênção nessa noite. Nos dê uma boa noite de descanso. Que o teu Santo Espírito possa ainda estar conosco na terra, para que a gente possa estar contribuindo com a tua obra. Esteja conosco nessa noite, te peço. Nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, boa noite a todos aí. Muito obrigado, Willi, pela sua ajuda, pela sua contribuição. Natália também, pelos louvores. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele levante seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus.